Nós vamos iniciar a escola bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, iniciando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor. Graças te damos, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso mestre. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos. E que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Fortalece o teu povo, fortalece os teus servos, regendo nossa vida, Senhor, regendo os nossos passos. Precisamos do Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Glórias ao nosso bom Deus, Rei de Israel, nosso refúgio e fortaleza. Abençoa essa escola, os que aqui estão, os que não vieram, mesmo aqueles que não conseguirão vir. Abençoa, Senhor, esta congregação, a Vila Polônia, a Prainho, a Anita Ferraz, a tua igreja em Teresina, a tua igreja em Timon, em Caxias, Demerval Lobão, em Campo Maior, a tua igreja em São Paulo e nos lugares onde o teu povo se encontra reunido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Glórias a Deus. Irmã Maria da Conceição canta um hino enquanto a irmã prepara ali, né? E depois a irmã Vanderlé canta outro hino para a honra e glória do nosso Deus.
Gênesis, capítulo 29, a partir do verso 1, nos diz o Senhor: Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados juntos a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre o poço, sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naó? E disseram: Conhecemos. E disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis aqui tenho, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide ao campo apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai. E que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou-o à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse:
7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a der a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-la, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Léia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Léia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por até aqui o Senhor nos ajudar e nos fazer, meu Pai, servos teus, para andar no teu caminho, para termos interesse por tua palavra, aleluias, confessando o Senhor como nosso único e todo suficiente Salvador. Abençoa esta escola e enche a nossa alma de paz, de alegria, e do que é necessário para sermos felizes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Como já falamos, a lição de hoje, a de número 4, e estudamos sobre o capítulo 29 de Gênesis. Nós observamos aqui na introdução um resumo, onde Jacó teve uma experiência preciosa, uma experiência um tanto diferente, quando viu aquela
escada que topava no céu. Viu anjos subindo e descendo. Aquilo ali foi o suficiente para que ele fizesse um voto com Deus. A sua fidelidade, ser fiel a Deus. E aquela fidelidade dele, que ele mantinha com Deus, Deus abençoou ele e toda a geração, porque estava dentro do plano de Deus. Deus prometeu uma grande bênção a Abraão, o pai Abraão. E essa bênção foi se estendendo por sua geração. Abraão, Isaque e Jacó. Nós estudamos já sobre Abraão, casado com Sara. Isaque, casado também com a sua parentela, com a sua parenta, né? Alguém da sua parentela. E agora vemos Jacó, também da mesma forma, em cumprimento com a palavra de Deus, casado agora com a filha do seu tio, que era Raquel. Nessa lição, no tópico de número 1, nós vemos Deus conduziu a vida de Jacó. É assim, se o homem é fiel, se a mulher é fiel a Deus, nós vemos Deus encaixando todas as coisas, embora conheçamos já um pouco a história de Jacó, como aconteceu tudo aquilo, e como também veio a sua conversão, né, a sua visão celestial, que fez com que a sua vida mudasse. Então vale a pena ver agora essa sequência, que é o tópico número 1.1, que fala sobre a providência de Deus, a providência, o encontro entre Jacó e Raquel e a disposição dele ao trabalho por amor de Raquel. Então, a providência de Deus com Jacó é encontrada assim. Vemos o encaixe dessa providência quando ele se aproxima ali do poço. Aquele poço em Harã, onde davam de beber o rebanho. Se juntaram ali, ele encontrou naquele poço alguns homens que esperavam o momento para que aquela tampa fosse tirada daquele poço. Estavam tanto acomodados para dar de beber aquele rebanho. Jacó, chegando ali, perguntou-lhes se conheciam a Labão, e disseram que conheciam, e apontaram ali Raquel, que vinha chegando com as ovelhas de seu pai, e ela conduzia aquele rebanho e dava de beber aquele rebanho. Raquel era pastora de ovelhas, e é mencionado aqui no tópico 1.1 que Raquel significa ovelha. Então ela fazia um trabalho que poderiam as servas do seu pai fazer. Porém, vemos a dedicação dela como filha. Era uma pessoa disposta ao trabalho e zelosa pelo rebanho. É justamente isso que o varão precisa também observar em uma mulher, e vice-versa, o que a mulher pode observar em um varão antes de se casar: o bom testemunho e a disposição para se manter, para enfrentar a batalha, enfrentar a luta. Não é conveniente o varão ou a varoa serem acomodados e fugirem das suas tarefas, das suas obrigações.
qualquer que seja. É bem verdade que vivemos em um tempo muito distante daquele, mas as coisas não mudam com relação às escolhas para o casamento. Se alguém quiser acertar. E é interessante que as pessoas, ainda que elas errem algumas vezes, chega um momento que ela reflete e procura voltar aos padrões naturais para encontrar uma pessoa que realmente venha ser a sua esposa e que venha combinar realmente. Ou a mulher também do mesmo jeito. Chega um momento que ela, como diz a palavra, cai na real e procura seguir os padrões, observando, padrão da observação, para poder selecionar e, quem sabe, ser atraído pelo coração, né? Ter sentimentos diferenciados por essa pessoa. Nós vemos que até nisso Deus abençoou o seu povo. Até nisso Deus abençoou o seu povo. Rebeca, por exemplo, não conhecia Isaac. Mas quando vinha de viagem, veio naquela comitiva em que Abraão tinha enviado para buscar uma esposa para o seu filho, que ela veio ali naquela comitiva, que ela pôs os olhos naquele varão que vinha do campo. Ela imediatamente perguntou: quem é aquele varão? Ela teve um sentimento diferente. Ela viu nele algo que os outros não viam, né? Do mesmo jeito, Isaac. Então Deus providenciou isso e houve uma combinação preciosa. Aqui com Raquel e Jacó não foi diferente. Observe a atitude de Raquel quando tomou conhecimento que ele era parente ou sobrinho do seu pai. Como ela correu imediatamente a avisar o seu pai sobre aquele parente que tinha encontrado no poço. A atitude de Labão ao lembrar-se de que ele era filho da sua irmã, como ele o recebeu também. Então, 1.2, o tópico de 1.2, eu vou convidar o irmão Ney para ler esse tópico. 1.2, o encontro entre Jacó e Raquel. Jacó teve primeiro contato com Raquel. Ele demonstrou o seu afeto e emoção por contato. Teve certamente sido correspondido com o mesmo interesse. Mas Raquel não se permitiu demorar mais tempo com ele sem que o levasse a se parar. Ainda que viessem a estar juntos, ela não faria sem a aprovação do seu pai. O Senhor trouxera Rebeca ao servo de Abraão para que esta se casasse com Isaac. E agora estava trazendo Raquel ao encontro
empecilho que a natureza poderia colocar para que a vontade, a promessa de Deus ela se efetuasse, Raquel não era estéril. Novamente, uma mulher que a natureza dela fazia com que ela não tivesse filho. Possível empecilho para a promessa de Deus se cumprir em Abraão e sua geração, porque a geração de Abraão era realmente de nações, a povos. Mas ainda assim, como nós percebemos, em tudo aquilo que Deus faz, aonde ele for, tornando-se fiel, continuando a ser fiel e obediente, porque com a nossa obediência à vontade de Deus, nós continuamos amor ao nosso Deus, fidelidade, integridade, a nossa maneira de viver próximo ao nosso Deus. E nós podemos perceber que, até nesse aspecto, quando Deus ele conduziu, assim como foi com o seu pai Isaac, Deus ele conduziu o encontro de Isaac com Rebeca, todos os aspectos, com Jacó foi diferente. Jacó ele foi até a região de Arão, que estava sua família, sua parentela, e lá ele encontrou-se justamente com uma mulher que também era sua parente, Raquel. Se olharmos aqui, ela era prima dele. Mas ela pertencente à mesma família. Algo que a promessa de Deus havia sido concretizada. Assim como Deus fez esse concretizar com Isaac, também já passou com Raquel, juntamente com Jacó. Nós sabemos que mesmo ela sendo estéril, a princípio, mas ainda assim, Deus conseguiu a milagre, porque para o nosso Deus o impossível não existe. Deus ele conseguiu sarar aquela dificuldade de Raquel e ela também tem filhos. Tudo isso nós nos contar e tudo isso pela vontade de Deus. A gente fica analisando pela essa carta de forma que essa grava olhando o fato histórico, a gente consegue analisar um ponto já com o outro. Essa vez que é realmente ela é feita. Mas para entender quem estava acompanhando passo a passo quem era o cotidiano de Raquel, quem era o cotidiano de Jacó, de Isaac, vendo toda aquela situação acontecer, a pessoa poderia até se questionar, mas como que está acontecendo todos esses fatos exatamente para que uma coisa se ligasse com a outra? Porque possivelmente naquele tempo, que analisasse isso, poderia se perguntar como está acontecendo. Mas nós percebemos nos nossos dias que em tudo Deus ele se continua fiel. Deus ele se manteve fiel para a promessa dele se estendeu ao seu filho Isaac e já continua a se estender. A Jacó ele continuaria a se estender por toda a sua geração, toda a linhagem genealogia que ele seguir. Porque quando Deus ele realmente promete algo, ele cumpre. Se Deus ele prometido coisas para nós, se Deus ele prometido bênçãos para nós, basta que nós sejamos como Jacó foi, como Raquel foi, foram fiéis de Deus, assim ele também constituiu bênçãos, próprios bênçãos na vida deles. Desde o momento que eles se mudaram até o restante da vida deles, enquanto casaram e Amém. Graças a Deus. Então vemos que é justamente isso. O mover de Deus no coração daquele casal ao se verem a primeira vez. E outra coisa que nos chama a atenção nesse tópico é a semelhança entre Sara, Rebeca e Raquel. Elas eram estéreis, não tinham condições de terem filhos. E Deus mostra o seu poder
Deus mostra o seu poder. Ele faz tudo isso para mostrar o seu poder e fazer com que o coração dos homens sejam quebrantados e vejam. Você já imaginou a mulher com quase 100 anos engravidar e ter filhos? Então, isso foi a mão de Deus. Deus escolheu as mulheres estéreis para trazer uma descendência numerosa ao mundo. Deus é maravilhoso ao fazer isso. Deus é precioso. O tópico de número 1.3 nos mostra a disposição ao trabalho por amor a Raquel. Então, nós vemos que Jacó, ele se submeteu a trabalhar para poder se casar com aquela jovem. Nós sabemos que naquele tempo o costume era outro. Era outro o costume. Mas, por exemplo, o dote. E o que ele fez ali foi nada mais, nada menos do que oferecer o seu trabalho de 7 anos como dote. Labão era visionário ao financeiro e usou uma estratégia. Mas o que diz a 1.3? O amor de Jacó por Raquel era tão grande que ele se dispôs a trabalhar 7 anos gratuitamente para Labão, para obter a sua mão em casamento. Ele viria a sofrer na pele a decepção de ser enganado, assim como ele havia feito com seu pai, assim passando-se por seu irmão Esaú, pois Labão enganou, dando-lhe por esposa, em vez de Raquel, a Léia, a sua filha mais velha. Apesar de ter lhe dado também Raquel por esposa, uma semana depois usou de chantagem com ele, pois exigiu que trabalhasse mais 7 anos de graça pela mão de Raquel. Aqui a gente não vai discutir a cultura, os costumes daquele tempo, com relação ao dote e nem com relação à atitude de Labão, de uma forma histórica. Mas vamos observar que Labão teve ganância, foi ganancioso. Ele planejou aquilo ali. Ele viu que Jacó amava a sua filha mais nova, chamada Raquel, e planejou. Quando ele a pediu em casamento, porque o dote era comum, então pedir em casamento seria natural que se tivesse o dote. E ele ofereceu 7 anos de trabalho sem receber um tostão, para depois se casar com aquela moça. Eu pergunto, será que ele amava essa moça mesmo? Irmão Vandercleus, amava, né? O amor era grande. Você se atreveria a trabalhar 7 anos? Depende do tamanho do sentimento, né? Do amor que sentisse. Com certeza trabalharia também, porque o amor, ele move montanhas, né? Então, eu acho interessante essas histórias, porque não é uma história verdadeira, e qualquer pessoa pode provar disso a qualquer momento, ainda o mais duro, que seja o mais duro dos homens ou das mulheres, mas pode provar isso. Se a mão de Deus direcionar, meu amigo, não tem como escapar. E o bom é isso. Eu acredito que esse sentimento que se tem, esse sentimento, esse tipo de amor que se tem por alguém que merece, por alguém certo, é produtivo.
É saudável, né? Esse tipo de sentimento só não é bom quando é por aquela pessoa errada. Aí você pode sofrer muito. Mas veja que ele se disponibilizou a trabalhar por amor a Raquel. Agora o problema é que Labão armou ali. Ele fez uma armadilha. No dia do casamento, ou no casamento, ele disse: olha, o nosso costume aqui nessa terra não é que a filha mais nova se case primeiro do que a mais velha. Isso depois do casamento. Casou-se, a teve por esposa, e Labão foi dar a explicação de que não era costume da filha mais nova se casar primeiro. Por isso, ele foi obrigado a casar com aquela mais velha por aqueles 7 anos de trabalho que ele pensava que era pela Raquel. Qual a saída? Labão pensou, ele era interesseiro. Ele vai continuar trabalhando mais 7 anos para poder se casar com a outra. Não tem problema não, casa com as duas, contanto que pague o preço. E ele trabalhou mais 7 anos. Agora, irmão, 14 anos, irmão Vandercleus, 14 anos trabalhando. O que você acha? É, o dobro, né? 7 mais 7, 14, mas em compensação 2 esposas. Só que ele amava de verdade uma, né? Aí isso é problemático. Aí começa a ser diferente a coisa. O tópico do número 2, a nova vida de Jacó. Isso propôs a ele uma nova vida, uma novidade de vida. Antes ele era um solteiro, trabalhador, produzindo bem ao seu tio, e sabendo então que ia se casar com aquela filha, a filha do seu tio, né? Isso motivava ele a trabalhar. Disse a palavra que ali foi 7 anos como um dia. Passou muito rápido. Olha, já estavam ali todos juntos, se vendo todos os dias, o objetivo firme do que queria, sabia o que queria realmente. Então pode trabalhar 7 anos sem problema, né? Estando perto da pessoa amada, sabendo que ia se casar com ela. Mas quando recebeu a outra daquela forma que falamos ainda há pouco, isso trouxe a ele uma outra vida, a nova vida de Jacó. Suas lutas, é verdade? Então, eu vou convidar aqui a irmã Vanderleia, faça a leitura 2.1, que nos fala sobre as lutas, as suas lutas. Fale bem alto aí para a gente ouvir bem. Assim, Jacó, por meio de uma ação enganosa, foi conduzida a uma vida familiar tumultuada. Ele traria conflitos. Ele teria que viver com conflitos debaixo do seu teto, não como uma escolha voluntária que ele próprio fizesse, mas consequência do plano de decisão de Labão. Evidentemente que essa responsabilidade não poderia ser excluída, pois poderia ter tido somente ideia como esposa, mas o seu coração estava ligado a Raquel, desde o princípio, desde o primeiro dia que a avistara. Ele consentiu em viver politicamente, violando o corpo do seguinte mandamento do Senhor, que o homem seja o marido de uma esposa. Desta forma, não poderia ter uma vida sossegada e Você quer falar? não. Pois bem. Mas o que causou aquilo ali na vida de Jacó? Ter aquelas 2 mulheres como esposa. Causou certamente uma ciumeira. A primeira, que era mais velha, ele não a amava. A segunda ele amava. Certamente se dedicava mais a uma do que a outra.
Isso causou o quê? Causou conflitos e ciúmes. Tudo por causa da cobiça de Labão. Ele não estava preocupado com o sentimento das suas filhas. Ele estava preocupado com o que poderia ganhar. Estava preocupado com isso. Aquela decisão de Labão trouxe sofrimento para as suas filhas. Trouxe sofrimento. O que diz aqui? Porém o coração de Jacó estava ligado a Raquel. Desde o primeiro dia em que viu, que a conheceu. Porém foi obrigado a viver com outra que ele não amava. E não foi barato o preço. 14 anos. Ele consentiu em ter uma vida, né? A poligamia, no caso. Casamento com mais de uma é poligamia. E por incrível que pareça, naquele tempo, aos olhos de Labão, isso era legal e aos olhos da sociedade era legal. Porém, daquele formato mentiroso, era mais trágico ainda. Falo legal na forma da lei. O costume deles. Como ainda hoje existem nações que têm isso. A poligamia. A poligamia, existem nações que o homem se casa com mais de uma mulher, ou várias, tantas quanto ele possa sustentá-la. E existe o inverso também. A mulher se casa com tantos homens ela quiser e ainda sustenta eles. Acabando tudo gordo, né? Sem fazer nada, preguiçoso, e ela morrendo de trabalhar. Existe de tudo nesse mundo. No entanto, esse caso aqui não foi um caso bom para Jacó. Isso trouxe-lhe problemas. Na verdade, se formos observar bem, a poligamia não é boa embora se olhe isso do ponto de vista cultural, que a cultura ela amortiza as coisas, mas ela não retira sentimentos assim. No caso, ele era casado com as duas, mas se dedicava certamente àquela que ele amava. E havia rumores, conflitos por causa disso. É o que no mínimo pode trazer a poligamia, no mínimo. 2.2. Os conselhos de suas esposas. Aqui nós vemos um caso ainda mais trágico. Vamos ler aqui. Ele viria a se enredar ainda mais neste pecado. Por influência e sugestão das esposas. Pois como Sara fizera com Abraão em relação a Agar, elas o levaram a gerar filhos para si através de suas próprias servas, no caso Bila e Zilpa. Como veremos no capítulo 30º seguinte a este. Neste capítulo é apenas relatado que Raquel era estéril e que o Senhor fizera a Léia fecunda, porque era desprezada pelo marido, de modo que poderia receber
alguma atenção dele e gerado pelo fato de lhe ter dado 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Foi tal o seu reconhecimento e gratidão a Deus por tê-la consolado, que ao ter o 4º filho, pôs-lhe o nome de Judá, que significa louvor, pois disse que louvaria ao Senhor por aquele benefício que lhes fizeram. Então, o que conseguimos observar? Aquela mais velha, que era... Qual era o nome da filha mais velha de Labão? Leia. Ela era uma mulher que podia gerar filhos, era normal, não tinha problemas com relação a gerar filhos. Mas Raquel tinha problemas, ela não engravidava, ela era estéril. Então, Jacó, certamente por amar mais a Raquel, se dedicava mais a ela. Nós vemos que Leia, né? Ela que não era estéril, começou a ter filhos. E teve 4 filhos. E aqueles filhos faziam com que Jacó tivesse um apego à mãe dos filhos. Porque filho, ele aproxima o casal. Nós sabemos disso. E por isso mesmo, era aquela que era sofredora por não ser correspondida no amor. Ela começou a ser abençoada por Deus por ter filhos. E de uma certa forma, obter o afeto de Jacó. Mas isso causava sofrimento a Raquel. Agora imagine o dilema nesse caso, o sofrimento nesse caso. Vamos relembrar aqui, como estamos numa escola, os irmãos estão com a revista. Leia teve 4 filhos. Qual o nome dos 4 filhos dela, irmã Maria da Conceição? Muito bem, 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E esses nomes nós encontramos na genealogia. Eles fazem parte daquelas tribos de Israel. E é interessante que eles foram gerados por uma mulher, a primeira mulher. E não era aquela que Jacó amava. Mas mesmo assim nós vemos eles sendo 4 daquelas tribos, grandes tribos, dentre elas Levi. Os irmãos se lembram da tribo de Levi? Vocês se lembram aí da tribo de Judá? Então, o que significa Judá? Louvor. Então, quando ela teve aquele filho, aquele 4º filho, ela alegrou-se por Deus estar lhe abençoando e disse: louvarei ao Senhor. E pôs o nome daquele 4º filho de Judá, que significa louvor. Não era dado nome qualquer porque tinha achado parecido, achado bonito, ou viu uma atriz, alguém famoso ter aquele nome. Não era nada disso. Era um nome correspondente ao que Deus tinha feito. Observe que mesmo ali elas eram de uma família que temia a Deus. Eles eram de famílias que temiam a Deus. Não era de qualquer jeito, apesar de tudo. Apesar de tudo.
Uma profecia, 2.3. Vou convidar aqui o irmão Vander Cleuto. Leia bem alto aí, irmão Vander Cleuto. 2.3. Graças a Deus. Então, casos importantes para a nossa reflexão. Muito bem. O que observamos? O que nos chama a atenção também, ainda mais neste subtópico 2.3, que o desprezo de Léia, mesmo Léia sendo desprezada, ela teve filhos, 4 filhos, e um deles nós vemos como precursor do leão da tribo de Judá.
Quem é conhecido na Bíblia como leão da tribo de Judá? Quem é? O próprio Jesus. Jesus, ele vinha dessa tribo de Judá. Aí, de alguma forma, vemos uma semelhança do sofrimento dela, do desprezo dela, o sofrimento e o desprezo de Jesus. De alguma forma, vemos isso de uma forma profética. Que a bênção veio sobre a vida dela, talvez não somente pelo sofrimento que ela teve, mas porque Deus sempre mostra as coisas profeticamente, as coisas que hão de acontecer. De alguma forma, Deus já estava revelando como ele estaria aqui no mundo e como seria rejeitado neste mundo. Vemos Deus trazendo de forma genealógica e cumprindo a sua promessa. Abraão, só um pequeno resumo, Abraão casou-se com Sara, né? Isaac casou-se com quem? Com Rebeca. E o filho de Rebeca, que é o filho também de Isaac, casou-se com quem? Com Raquel. E a Léia também, né, irmão? A irmã parece que falou assim, meio revoltada aí com a história. Mas é assim, né? Agora diz a história. Mas é assim que foi assim mesmo. Eu não sei, só sei que foi assim. A outra coisa, ali nós vemos 3 irmãos. Aqui no capítulo 11, nos mostra que Abraão tinha mais 2 irmãos. Abraão, Naó e Arã. E é essa sequência. Arã era pai de Ló, né? A mesma coisa de Rebeca, de Naó. São da parentela. O interesse de Abraão querer que seu filho casasse com alguém da sua parentela, porque vinham do mesmo costume, do mesmo pensamento sobre Deus. Tópico número 3. Talvez aqui eu convide os irmãos para participar mais com a leitura da Bíblia. A disposição de Jacó para o serviço. A disposição de Jacó para o serviço. O irmão, vou pedir aqui ao irmão, a irmã Deusimar, né? A irmã Deusimar pega aí Gênesis capítulo 24, verso 7, deixa separadinho aí, eu vou lhe chamar para ler daqui a pouquinho, tá bom? Nos diz assim, 3.1: a memória de Jacó deve ter ficado inundada com as lembranças de Gênesis no capítulo 24, que a irmã vai ler já já, o verso 7. Ele tinha ouvido muitas vezes a respeito da obra de Deus na vida de seus pais. Certamente Jacó deve ter pensado se a linda Raquel era a mulher que Deus havia escolhido para ele. Ora, tantos problemas, ele deve ter pensado, meu Deus, será que essa é a mulher que realmente Deus escolheu para mim? A sua sugestão ao pastor, para que a irmã vai ler daqui a pouquinho, era com certeza motivada pelo desejo de ficar a sós com Raquel. Ficamos impressionados
com o trabalho diligente de Jacó, comparado com os preguiçosos pastores. Ele estava chocado com o desperdício de tempo em época de pastos verdejantes. Não é à toa que, mais tarde, os rebanhos de Labão aumentaram quando estavam sob os cuidados de Jacó, conforme Gênesis 30, verso 27. Então, nós observamos aqui uma parte que diz: Jacó deve ter pensado muitas vezes se realmente se Raquel era a mulher que Deus tinha determinado para ele, para que fosse a sua descendência. Por que ele deve ter pensado muito isso? Certamente lembrando da promessa de Deus, irmã Deusimar, Gênesis no capítulo 24, verso 7. Então, o dilema deve ter sido grande. Por quê? A mulher em que ele amava era estéril. Leia já tinha lhe dado 4 filhos. E ele se lembrava: então, meu Deus, a promessa que o Senhor fez ao pai Abraão, como é que ela vai se cumprir? Como ela se cumprirá? Talvez o mesmo pensamento que Sara teve. Talvez não, foi o mesmo pensamento que Sara teve. Quando ela era avançada em idade e era estéril, achou que não poderia mais gerar filhos, e então sugeriu que a sua serva Agar gerasse filho por ela. Assim como que dando uma ajudinha a Deus, para que a descendência e o cumprimento da promessa de Deus viesse a acontecer. Deus tinha prometido que seria uma grande nação, mas se a mulher é estéril, como poderá ser isso? Então, a visão carnal, ela é muito contrária mesmo daqueles grandes homens de Deus. É por isso que é preciso que a pessoa nunca se exalte e se ache dono da razão. Esteja sempre pronto para ouvir. A palavra diz: tardio para falar e muito pronto para ouvir, e até mudar os seus conceitos, porque quando se trata de Deus é maravilhoso. Outra coisa que observamos: Deus vinha trabalhando tanto na vida de Jacó, que ele, trabalhando 14 anos, obteve a resposta. Casou-se com a mulher que ele amava. E com mais 7 anos, deu 21, ele adquiriu riquezas, ele prosperou. E ele já, mesmo naquele tempo, já fez o seu sogro prosperar. Deus permitiu que ele tivesse o que ele queria, que era a prosperidade. Ali era sinal de que Deus estava com Jacó. Embora ele ainda, a princípio, não fosse correspondido com relação a filhos, para se cumprir a promessa do pai Abraão, mas fortes sinais, outros sinais já aconteciam ali. Sinais preciosos. Bom, vou convidar aqui o irmão Alex. Separe aí na sua Bíblia, irmão Alex,
Gênesis capítulo 2, verso 18. E a irmã Francisca, a minha irmã Francisca, separe aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 14. No momento certo eu vou pedir para os irmãos fazerem a leitura. Gênesis capítulo 2, lá no início, Gênesis capítulo 2, verso 18. E eu vou ler aqui, 3.2. O amor condicional de Jacó por Raquel. Jacó foi tomado de grande emoção ao encontrar Raquel. Nos lembramos da história. Ele sentiu uma coisa diferente. O coração pulsou forte. Né, irmão Ney? Ele sentiu amor. Esta alegria espiritual foi resultado da fé que Deus deu, que Deus abençoaria sua viagem. Seu encontro com Raquel parece ter sido amor à primeira vista. Então você põe os olhos na jovem e percebe algo diferente. Amor à primeira vista. Você sai da sua terra, entristecido, fugitivo do seu irmão, mas obedecendo os seus pais. Chega lá naquela terra distante, seus pais lhe mandou. Dá de vista com uma jovem que brilha aos seus olhos, você diz: este é o lugar. Né? Continuando. Frustrado com os pastores que estavam lá esperando preguiçosamente, ele mesmo removeu a tampa do poço para dar água ao rebanho de Labão. Ele estava ansioso para acompanhar Raquel até a casa de Labão, no caso o pai de Raquel. Jacó nem imaginava que permaneceria ali por 21 anos. Vamos sempre nos lembrar da verdade, conforme Tiago, no capítulo 4, verso 13 a 15, que nos fala sobre a questão do plano, os planos do homem, que são realmente diferentes dos planos de Deus. Prevalece o plano de Deus. Esta é uma das maiores histórias de amor de todas as épocas. Verdadeiramente, a instituição do namoro e casamento é uma das maiores bênçãos de Deus para o homem. Gênesis no capítulo 2, verso 18, irmão Alex. Não é bom que o homem muito bom. Não é bom, veja bem o que vemos ali Adão. Não é bom que o homem esteja sozinho. Então seria importante que o Senhor lhe desse a alguém, uma esposa, uma auxiliadora idônea, ideal, adequada. Como a mulher foi tirada da costela do homem, né? A Bíblia nos fala que a mulher foi tirada da costela do homem. Então o homem ficou penso, ele precisa dessa costela novamente. Ou então ele é um pobre aleijado, né? Está torto, está penso para um lado. O momento que ele encontrar essa costela que Deus determinou, põe ali no lugar. Aí sim, aí ele passa, ele fica forte, ele fica alegre, ele fica resistente, trabalhador, né? Ele é meio preguiçoso à sombra dos pais, ele passa a ficar trabalhador mesmo de verdade. Acorda cedo, não acorda meio-dia mais não. Então, passa a ser um homem trabalhador. Por quê? Porque tem um objetivo.
ele encontrou a sua costela. Agora imagine que a visão do homem, ele é apressado. Irmão Vandercleu quer falar, né? Fala aí. Despertou de fato, você não vai na saia da manhã. Despertou de fato, não vai na saia da manhã e tal. Aí quando saiu, conheceu as coisas, se tornou esposo. Ele chegou lá nas terras do seu tio Labão. Ele viu que as terras eram férteis, pasto verdejante. E viu ali uma filha do seu tio, bonita, que ele moveu o coração. Essas terras aqui são boas. Alta inspiração para o trabalho, né? Até então, veja que o nome dele antes era qual? Jacó. Embosteiro, enrolador, trapaceiro. Mas nós vemos que a mudança na vida dele já aconteceu naquele sonho. E começou a ter visão diferente das coisas. Deus abençoando. Sim, voltando para a questão da costela. Se a costela, então, que o homem se apressa a encontrar, porque ele até então anda torto, velho, né? Doente, velho. Ele vai, segundo o seu pensamento, acha uma costela qualquer e põe ela no seu lugar. O que é que acontece se a costela não for dele? Se a costela for, vamos supor que pegasse a costela de um outro ser, um animal selvagem, certamente iria infeccionar, né? E ele que já vivia manco de um lado, torto de um lado, agora vai inflamar, vai ficar doloroso. Muitas dores vai sentir, talvez gere a sua morte. No sentido literal, terreno, né? Então, é importante que essa costela, essa auxiliadora idônea ou essa esposa seja alguém da parte de Deus, que Deus determinou. Continuando. Perceba a alegria que Raquel trouxe para a vida de Jacó. Oh, que alegria! O mundo erra ao pensar que a promiscuidade, antes ou depois do casamento, possa ajudar a encontrar o amor duradouro. Alguém pensa isso. A vida promíscua, sai na vida promíscua, que agora é o lema da atualidade. Ter uma vida promíscua, diz que é dono da sua própria vida, faz o que quer e quando quer, procurando a felicidade, e usa o lema dizendo: o importante é ser feliz. Mas essa felicidade não é duradoura. A maioria das vezes traz sofrimento, angústia para o resto da vida. A promiscuidade. A monogamia é o 7º mandamento, conforme Êxodo capítulo 20, versos 14. Irmã Francisca, o que diz? Pronto. Não adulterarás. Um mandamento pequeno, em palavras, em letras, mas um grande mandamento que pode trazer uma vida saudável ao homem e à mulher. Ou seja, monogamia é o homem casado com uma mulher, a mulher casada com um homem. Monogamia. Poligamia é o homem casado com várias mulheres ou a mulher casada com vários homens. Aqui no Brasil há um disfarce disso. A lei diz que não pode ser polígamo. Porém, os homens têm uma mulher oficial, conforme a lei, mas tem várias outras e vivem em adultério. Boa parte dos homens. Resta saber se isso agrada a Deus
ou entristece a Deus e o que isso traz para as suas vidas. 3.3 Uma transformação profunda no caráter de Jacó. Glórias a Deus. Eu vou pedir aqui, deixa eu ver aqui. Irmão Vandercleuto. O irmão vai ver aí Hebreus, no capítulo 12, do verso 5 a 11. Pode ler só do verso 5 a 11, tá bom, viu? O irmão Ney, 1 João, no capítulo 1, verso 7 a 9. E eu vou ler bem aqui sim, o 3.3, para agilizar o nosso estudo. Mas nós temos outro aqui, né? Tem mais um aqui. Vou pedir aqui a irmã Vanderleia, Gênesis 31, versos 14 e 15, tá bom? Oi. Eu sei, é porque eu selecionei, mas o irmão pode ler também, é porque eu selecionei aqui, achei bem preciso do 5 a 11, mas fique à vontade, viu? Na revista diz de 3 a 11. O que diz aqui? Aparentemente Jacó nunca havia refletido a respeito de sua má conduta para com Esaú e Isaque. Os irmãos lembram da história. Ele se passou por Esaú e enganou seu pai Isaque para adquirir ali uma bênção. Deus, entretanto, não deixa passar em branco os pecados e fraquezas de seus filhos. Quer dizer, ele trapaceou, pois o nome dele era Jacó, enganou seu pai, passando-se por seu irmão para receber a bênção da primogenitura. Isso bem antes. Seu irmão Esaú se revoltou e disse: quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. E foi por isso que ele, aconselhado por sua mãe, teve que viajar, ia embora para uma terra distante, mas procurasse o seu irmão Labão, e ficasse por lá para evitar uma tragédia maior. Veja que condutas erradas trazem resultados negativos para as pessoas. Aqui, o usurpador aprende o que é ser vítima da fraude. Deus estava castigando e mostrando a ele o mal do seu próprio pecado. Hebreus capítulo 12, leia aí, verso 13, verso 3 a 11. Irmão Vandercleuton. Essa palavra em Hebreus 12, 5 a 11, verso 5. E as tais esquecidos, a exortação que, como filhos, escola, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando ele é reprovado, porque o Senhor corrige e açoita a todo filho a quem recebe.
Pois bem, então o que nós vemos, só para adiantar aqui, né, irmão Vandercleuto? O que nós vemos? Que Deus, na realidade, Deus ele castiga o seu servo, ele permite que venha um resultado das suas escolhas. No caso de Jacó, ele provou na pele o que é ser enganado. Ele amava a Raquel e por isso se disponibilizou a trabalhar 7 anos. Só que o pai de Raquel, Labão, era um visionário, visava o dinheiro. Chegou o tempo dele se casar com Raquel, a mulher que ele amava. Então ele ofereceu e deu e determinou que ele se casasse com a outra filha e não com aquela. Quer dizer, ele foi enganado. E ele sentiu na pele o que é ser enganado. Ele realmente não foi fácil. Se fosse uma pessoa que não amasse aquela mulher, ele não tinha, ou tivesse outra cultura, outro comportamento, ele teria saído dali, teria ido embora. Ele não queria mais conversa nenhuma. Só que o plano de Deus era aquele. Continuando. Não podemos experimentar as bênçãos de Deus em nossa vida enquanto mantivermos pecados não confessados. 1 João, no capítulo 1, versos 7 a 9, o que diz? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, o salário do pecado é a morte. Deus ama o pecador. Deus, como Pai, Ele castiga o seu filho, ou seja, corrige o seu filho. De uma forma ou de outra, Ele traz o seu filho a pensar, a raciocinar aquilo que ele fez, para que ele mude o seu comportamento. É assim que Deus faz. Então o castigo de Deus não é para a morte. O castigo de Deus é uma correção, é um conselho, às vezes num sonho, numa visão, e às vezes o resultado da própria atitude do homem. Mas é natural que o pai corrija o seu filho. Hoje a sociedade está impondo leis que o pai não pode mais corrigir o seu filho. Mas Deus, Ele castiga aquele que Ele ama. Ele não quer ver a morte. Ele nos mostra aqui as bênçãos de Deus em nossa vida enquanto mantivermos pecados não confessados. Não podemos experimentar bênçãos de Deus em nossa vida enquanto tivermos pecados não confessados, ou seja, não arrependidos, né? A pessoa se arrependa dos seus pecados e mude. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, não é apenas falar. Nós vemos homens hipócritas que comentam os seus próprios pecados, mas apenas se exaltando. Na atualidade nós vemos isso, né? Homens confessam para A, B e C os seus pecados, mas como uma forma de se exaltar, mostrar que é mais homem, que é mais macho, que é mais forte, e começa a confessar os seus pecados nesse formato. Mas ele está falando aqui, confessar os seus pecados,
significa deixar os seus pecados, é reconhecer e deixá-los. Na verdade, se envergonhar deles. O homem não pode se alegrar com os seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mesmo que a desculpa do versículo 26 de Labão teve uma desculpazinha ali, ele desculpou, ele teve uma desculpa, ele teve um argumento, dizendo: olha, em nossas terras, uma filha mais velha, a filha mais nova não pode casar-se primeiro do que a mais velha. Se você trabalhou para casar com uma das minhas filhas, então agora você vai casar com a mais velha. Ele argumentou isso. Se isso fosse verdade mesmo assim Labão deveria ter explicado muito bem a Jacó, né? Olha, você é o seguinte, você disse que quer casar-se com a minha filha mais nova, porém as nossas leis aqui dizem que você vai ter que trabalhar não pela mais nova, porque a mais velha tem que casar primeiro, somente depois que a mais velha se casar. Não, ele ficou caladinho, ficou calado, deixou o tempo passar, completou o tempo de serviço, foi produtivo o tempo de serviço, e depois ele veio com a outra filha. Aí que foi dizer: olha, aqui a lei é assim. Resultado: então eu vou trabalhar mais 7 anos. Ele provou ali mesmo um engano. Labão foi enganador. O comportamento de Labão revela um homem ganancioso, que não se importava com os sentimentos dos seus filhos. Gênesis 31, versos 14 e 15. O que diz, irmã? Gênesis 31, versos 14 e 15. É isso mesmo. Então veja bem que elas, chegou o momento que houve ali uma revolta mesmo da parte delas. O nosso pai não tem agido muito bem para conosco. Ele não tem sido bom. Ele não ligou para os nossos sentimentos. Ele não tem considerado. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Mas ele apenas tirou proveito. Ele não estava preocupado. Tudo o que importava a Labão eram os valiosos serviços de Jacó. O restante da história continua a revelar o seu triste caráter. Aí mostra lá no capítulo 31, vai continuar mais a história sobre Labão, né? E sobre a sequência. Mas é importante lembrar essa sequência aqui. Jacó casou-se com quem? Leia e Raquel. Jacó amava mesmo de verdade a Leia, não era, irmã Vandeleia? Era? A Raquel, né? Porém, se casou com as duas, né? Trabalhou 14 anos, mas passou 21 anos ali naquelas terras. Conclusão: a vida de Jacó provavelmente não foi e nem é considerada importante pelo mundo, ainda que através dele as 12 tribos vieram a existir. Viu? As 12 tribos vieram dos lombos guarde isso na mente, de Jacó. É por isso que quando vemos na Bíblia alguma coisa, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio as 12 tribos de Israel. Nenhum de nós pode saber a verdadeira importância de nossas vidas, mas deveríamos ficar realizados pelo fato dos planos de Deus a nosso respeito serem maiores do que nós realmente pensamos.
Então, embora tenhamos pensamentos tortuosos, planos falhos, mas os planos de Deus em nossa vida, eles são de bênçãos. O que na verdade atrapalha é o nosso comportamento, são os nossos planos terrenos. Mas se procurarmos alinhar a nossa vida com as Escrituras Sagradas, com certeza as coisas andarão sempre bem em nossa vida. Somos abençoados mesmo nesse mundo corrompido. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por esta lição que temos recebido neste momento. Bênção maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Continua, ó Senhor, abençoando o teu servo, abençoando a tua serva, enchendo a nossa vida de paz, de alegria e do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, fala aos teus servos, fala ao nosso coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora honrar o nosso Deus com as ofertas. Vou convidar o irmão Wander Cleuto para fazer a oração pelas ofertas. Quem tiver oferta, pegue a sua oferta, fique com ela em sua mão. Depois da oração pelas ofertas, a irmã Francisca Alves está convidada para vir para cantar um hino enquanto fazemos a coleta das ofertas. Então pegue a sua oferta, fique com ela em sua mão e vamos apresentar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Vamos orar ao Senhor Deus, agradecer por ter nos proporcionado pela vida, pela saúde, pela paz, por tudo que nos proporcionado ao Senhor. Santo Deus e eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, somente te agradecer por nos ter é justo que é fiel. A sua palavra diz, Senhor, Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A irmã, vamos cantar o hino para a honra e glória do Senhor Jesus, enquanto fazemos a coleta das ofertas.
Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos fazer a oração final, mas nessa oração final, nós vamos começar orando pelo irmão Alex. O irmão Alex não vem se sentindo bem de saúde. Vou convidar o irmão Alex para vir aqui à frente, né? E nós vamos, a igreja vai estender as suas mãos sobre o irmão e vamos começar esta oração orando por ele, apresentando ao nosso irmão, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Pai maravilhoso e Senhor dos exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a honra e glória do Senhor, Pai celestial, entregamos, meu Deus, este irmão, Senhor, a Ti, meu Pai. Ele se encontra um tanto enfermo, sentindo-se enfermo, com dores. É bem verdade que o Senhor já tem operado em sua vida, tem lhe dado segurança, tem movido o seu coração para a fé no Senhor, mas continua sentindo dores, e ele já tem orado, já tem tomado remédios, já tem procurado a cura. Eu te peço, Senhor, cura, Senhor, esse nosso irmão Alex, faz com que ele seja restaurado, a sua saúde seja restaurada, bênçãos na sua vida, ele retorne ao seu trabalho normalmente, com saúde, Senhor, pois é isso que ele está pedindo hoje em oração. Senhor Jesus, restaura nesta hora, Senhor, tira toda a enfermidade, quer seja física, quer seja espiritual, de caráter espiritual, de caráter físico, mas que ele obtenha agora, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a restauração da sua saúde. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo que hoje aqui está, Senhor, louvando e exaltando o teu nome. Opera, Senhor, e abençoa-nos, nos dá, meu Pai, sempre a possibilidade de estarmos aqui louvando e exaltando o teu nome. Pai, nós te pedimos, nos leve em paz aos nossos lares, abençoando toda a nossa casa, nossa família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias e graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, a paz do Senhor Jesus a todos.